Queria que vocês abrissem Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. A palavra de Deus diz: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vira a página um pouquinho no capítulo 9 aqui, versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a tua terra. Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. Pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Esta é a leitura na qual nós queremos basear a nossa reflexão nessa manhã. Muitas pessoas encontram dificuldade para ler o Antigo Testamento, principalmente quando entra na questão das leis. Por isso, se você está começando a ler a Bíblia, a tendência sua normal é de dizer: que coisa enjoada, essas coisas de sangue, de sacrifício, essas coisas de repetição. E quando você vai para Números, então, que você pega ali a genealogia, aí vai descrevendo: fulano de tal, nasceu fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de fulano de tal, morreu com tantos anos. Aí você começa a ficar cansado de ler a Bíblia. Todo o livro da Bíblia, e a Bíblia como um todo, ela precisa do que a gente chama de pista hermenêutica. É uma trilha na qual você descobre qual é o pensamento central e você vai seguir esse pensamento central na Bíblia. Portanto, toda vez que você lê o Antigo Testamento, você tem que estar olhando o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, ele está latente no Velho e o Velho Testamento está patente no Novo. Quando você pega o Novo Testamento e o Velho Testamento, você percebe que a melhor forma de entender o Velho Testamento é lendo o Novo Testamento, principalmente a carta aos Hebreus, que é uma tentativa de explicar o que é que Deus estava pensando em fazer quando deu as leis, quando deu o sacrifício. Se você pega essa pista hermenêutica, isso ajuda muito. Uma outra coisa que ajuda muito é você lembrar que o Antigo Testamento ele está todo focado em Jesus. Por exemplo, você tem no Antigo Testamento cerca de 600 profecias só sobre Jesus, que se cumprem no Novo Testamento. 600, não é maravilhoso isso aí? Eu lembro de algum tempo atrás, estudando a Bíblia, e nós, por alguma razão, no nosso grupo de estudo, abrimos em Isaías 53. Havia ali, no nosso grupo, uma pessoa que era nova convertida. E quando nós terminamos de ler, e eu disse que aquele texto tinha sido escrito 600 anos antes do nascimento de Jesus, ela ficou profundamente boquiaberta. Ela disse: mas está descrevendo a morte de Cristo. Falei: exatamente. Uma terceira coisa que nós precisamos entender no Antigo Testamento é que há no Antigo Testamento não apenas a figura de Cristo presente sempre, mas há também o sangue sempre presente em toda a forma de adoração e culto. Não há no Novo Testamento e no Velho Testamento forma de você entender o sacrifício de Cristo e você não perceber toda a questão do sangue. O sangue na Bíblia está sempre presente, em todos os lugares. Quando você vai abrindo a Bíblia, você vai percebendo que o sangue precisa estar presente.
E o autor aos Hebreus vai dizer que tudo no Antigo Testamento se purifica com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa é a síntese que você pode pensar. Então, entendendo que o Novo Testamento está no Velho, que o Velho está no Novo, entendendo que Cristo está no meio de tudo isso aqui que está acontecendo no Antigo Testamento, e entendendo então a presença desse fio condutor do sangue, você começa a ter alguns lampejos que ajudam você a entender o Novo Testamento. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender é que o Novo Testamento e o Velho Testamento estão debaixo de um mesmo pacto. Presta atenção nisso. Muitas pessoas fazem uma enorme confusão nesse assunto. Algumas pessoas acreditam o seguinte, que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Se elas cumprissem a lei, elas seriam salvas. E no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Se elas obedecerem a Cristo, entregarem a sua vida a Jesus, elas serão salvas. A verdade é que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, só existe uma forma de salvação. Você só é salvo pela graça. O único pacto que Deus fez com os homens, chamado pacto das obras, se deu lá no Éden. Lá no Éden. Adão, Deus fez um pacto com Adão, um pacto de obediência. E nós sabemos o que deu. Nossos pais, eles não conseguiram ser obedientes ao Senhor. Apesar de Deus dar toda a liberdade para eles focarem naquilo de bom que existia no Éden, os olhos deles estavam exatamente na desobediência e na rebeldia. Portanto, quando você lê o Antigo Testamento, você tem que entender que, tanto no Antigo quanto no Novo, Deus está dizendo a mesma coisa ao povo. Olha esse texto aqui de Deuteronômio. Deus está dizendo aqui no capítulo 7, ele começa fazendo a afirmação. Vocês não foram amados por Deus. O versículo 7 diz aí, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, mas porque o Senhor os amava. Quando você vai para o capítulo 9, ele fala assim, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, não digam, olha, foi por causa da minha bondade, afinal de contas, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, aí o Deus me deu a terra prometida, porque a minha justiça era fantástica. Então ele está dizendo, não façam isso. No versículo 5 do capítulo 9 ele fala, não é por causa da bondade tua, da justiça tua, nem pela retidão do teu coração, que você entra a possuir a terra. Não. Mas o texto fala assim, você, pelo contrário, precisa lembrar a sua condição. Olha no versículo 9. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la. Aí ele vai descrever o povo, diz, vocês são um povo de dura cerviz, e vocês são um povo que provoca o Senhor a ira, mas o Senhor amou vocês. A base aqui da salvação e da eleição é puramente o amor de Deus. Já no Antigo Testamento, o povo de Deus é escolhido e é chamado para esse projeto de Deus, não porque fosse um povo especial. Deus está dizendo, não se iludam em relação a isso. Vocês não são salvos porque vocês são pessoas boas, nem por causa da retidão que vocês têm, mas vocês são salvos, sabe por quê? Porque Deus amou vocês. A base então da eleição e a base da salvação é absoluta e completamente o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem por nós. O texto aqui diz que Deus diz, olha, eu quero que vocês se lembram, no versículo 10, versículo 7, capítulo 9, 7. Lembrai-vos e não vos esqueçais. Em outras palavras, olha, quero falar uma coisa para vocês, mas por favor, não esqueçam o que eu vou falar. Porque o que Deus usa aqui é um pleonasmo. Lembrai-vos e não vos esqueçais. Deus está dizendo assim, olha, eu quero firmar esse negócio aqui com você. Eu quero que vocês não esqueçam disso aqui. Lembre-se e não esqueçam. O quê? Vocês são um povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Durante muito tempo eu li isso na Bíblia e nunca parei para pensar no significado de alguns termos bíblicos que vão sendo usados, quem não para pensar, né? Cerviz, gente, é esse aqui, cangote, tá? A gente usa essa expressão no nosso goianês, é o cangote. É essa coluna cervical que está sempre assim, ó. Narizinho empinado, olhos altivos, senhor de si, absolutamente no controle de tudo, quando Deus quer um povo quebrantado e humilhado.
Dura cerviz é o tipo de gente que não se curva diante de Deus. É gente independente, é gente autônoma. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e essa pergunta tem sido uma crise há muitos anos no meu coração. A pergunta é o seguinte: por que é que eu não gosto de orar? E de joelhos é pior ainda. Você tem essa crise? Tem dificuldade? Esse é o narizinho empinado seu. É a dura cerviz nossa, a dificuldade nossa de baixar o cangote da gente e dizer: Senhor, eu me humilho e me quebranto diante do Senhor. A minha teomania, mania de querer ser Deus, como Henry Nouwen destaca, ela está desde os meus pais lá no Éden. Qual era o problema de Adão e Eva? O problema deles é que eles olhavam para aquilo tudo que tinham, mas Satanás insinuou de que Deus não estava sendo muito justo com eles, que Deus estava negando determinadas informações privativas, e que eles poderiam se tornar iguais a Deus. Qual era o ponto? Por que Deus tinha que ser Deus e eles não serem deuses também? Qual é o ponto? É interessante que a base de todo o fundamento do budismo é essa divindade dentro de você. Curioso, não? A divindade. No budismo, Deus não é um ser diferente e distante de você. Deus é você, dentro de você. E não é sem razão que hoje o budismo atrai tantas pessoas e a nova geração. Dura cerviz. Ah, como nós precisamos aprender a ajoelhar. Ah, como nós precisamos dizer: Senhor, aqui está o teu servo. Que se cumpra em mim a tua vontade, como Maria falou quando recebeu a informação de que ela seria mãe de um ente sagrado. Aqui está a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Agora, olha outra expressão que o texto bíblico que nos ensina, gente. Olha no versículo 7 também, no capítulo 9. Lembrai-vos e não vos esqueçais que muito provocastes a ira o Senhor. Olha que expressão forte. Essa expressão vai aparecer no versículo 8 também. Pois em Horebe, tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Você já provocou a ira de alguém? Talvez seja mais difícil você responder positivamente essa afirmação. Mas se você perguntar à sua esposa, muito provavelmente ela vai dizer muitas e muitas vezes. Mas se eu perguntar: alguém já provocou ira em você? Aí você vai lembrar um monte. Não é mais fácil? Né? Gente que fica, né, espicaçando a gente, provocando a ira. É assim que Deus diz que nós fazemos com Ele. Vocês têm que lembrar e não esquecer que vocês provocam em mim a ira. Vocês ficam o tempo todo me provocando, nas atitudes de vocês, na desobediência, na rebeldia, na autonomia, na independência de vocês. Agora o texto da Bíblia aqui vai focar, meus queridos irmãos, na questão da eleição, dizendo: olha, Deus não escolheu vocês porque vocês eram bons. Pelo contrário, não era um povo especial. A gente fala muito de Israel na Bíblia, né? Quem estuda teologia, Israel, Israel, Israel. O que é Israel, gente, em termos de grandiosidade? O que tem de especial em Israel? Israel é do tamanho do Sergipe, 200 quilômetros de extensão por 70 de largura. Se você pegar uma bicicleta e resolver sair da Cisjordânia e ir para a Palestina, você vai atravessar Israel num dia, se alguma coisa não acontecer, né? Mas num dia, de bicicleta você vai. Paizinho desse tamanho. O que é que tem de diferente em Israel, no povo de Israel? O fato de que Deus resolveu amar um povo. Agora, não pensem vocês que Israel, como está hoje, é o povo escolhido de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que nós somos o Israel do Senhor. Israel é um povo escolhido por Deus para alguns propósitos de Deus. E ele vai dizer aqui, de uma forma muito clara, qual é o propósito dele em nos escolher e nos chamar para a salvação. Então ele vai dizer para nós, por duas vezes aqui, o que é que ele queria fazer. Uma das coisas que ele afirma para nós, ao nos escolher, nos chamar para a salvação, tem a ver com o passado.
E outra coisa tem a ver com o desenrolar da história. Presta atenção, no capítulo 7, versículo 7, ele diz o seguinte, vamos ler do versículo 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Esta é a causa da eleição, essa é a causa da salvação. O amor de Deus por nós, a afeição dele por nós. O versículo 8 fala, mas porque o Senhor vos amava, e aí vem o propósito da eleição, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Deus está dizendo assim, eu escolhi vocês porque eu fiz um juramento aos seus pais. E eu quero manter a minha palavra. A fidelidade de Deus não é uma fidelidade para com os homens, é uma fidelidade para consigo mesmo. A Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, porque faz parte da natureza dele ser fiel. Ele não vai negar a si mesmo. A segunda coisa que o texto nos fala, meus queridos irmãos, é que Deus nos escolheu também para fazer um povo. Olha no versículo 6, e aí aponta para o desenrolar da história. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Para que Deus nos escolheu? Para que, esse é o objetivo, para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deus nos escolheu porque Ele tinha um propósito de construir uma nação, identificada com Ele mesmo, para glorificá-lo, para a adoração do seu nome. Deus está formando, como diz o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos tem chamado, e esse é o propósito. A base é o amor dele, a afeição que ele tem por nós, mas ele nos tem chamado para sermos um povo para a sua exclusiva autoridade. No outro lugar, a Bíblia nos fala também que Deus nos escolheu para sermos um povo para celebrar o seu nome. De todos os povos da terra, Deus nos escolheu para anunciar as grandezas desse Deus. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados por Deus para isso, para sermos um povo. E o que está na mente de Deus, quando Ele assumiu aquele lugar ali na cruz, na pessoa de Cristo Jesus, o que estava na mente dele era formar um povo para Ele mesmo. Isaías 53, versículo 11 fala, do Messias sofredor, fala o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho das suas mãos e se alegrará, porque o meu servo, o justo, verá o fruto do seu trabalho. Jesus olhava na cruz este povo escolhido por Ele. Por isso que eu gosto muito daquela música do Asaf, quando diz que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser irmãos. Quando Jesus entregou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. A morte de Cristo, Ele estava pensando exatamente em nós. Ele nos amou e nos chamou para sermos um povo para celebrar a sua exclusiva autoridade. Então, meus queridos, quando a gente lê esse texto aqui, ou qualquer texto que fala da eleição e da salvação, a gente precisa entender, se a gente não conseguiu ainda, e provavelmente vai precisar lembrar isso aí, que nós somos salvos apenas por meio da graça. Nosso currículo não está bom, não. Pelo contrário, o texto aqui diz: vocês são um povo de dura serviço, vocês são um povo que me provocam a ira. Então nosso currículo não é bom. Eu vou chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui para ser recebido aqui no céu, porque eu sou um cara de dura serviço, e eu sempre provoquei o Senhor a ira. Dá para me receber? Está legal aí para o Senhor? Por isso que o apóstolo Paulo, ele entende de uma forma tão profunda essa questão da redenção, que em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: que ele quer ser encontrado em Deus, não tendo justiça própria, senão a que procede de Cristo. Qual é a roupa que eu vou vestir para me apresentar diante de Deus? Um dia eu tenho que estar diante do tribunal do Senhor. Um dia eu tenho que estar ali prestando contas da minha história. E quando eu chegar ali e Deus me perguntar: Samuel, por que eu devo deixar você entrar no meu céu?
Até rimou, né? Eu vou dizer, por causa de Cristo. Eu não tenho outra resposta. A minha honradez, a minha integridade, a minha justiça própria para apresentar a Deus, eu vou chegar diante de Deus com o que eu produzi? Não. Eu vou chegar diante de Deus com aquilo que Cristo fez por mim. E eu estou absolutamente convencido de que Ele não me escolheu porque eu era melhor do que ninguém. Ele não me escolheu porque eu tivesse superioridade moral ou espiritual. Pelo contrário. Ele me escolheu porque Ele me amou. E esse amor de Deus tem que ser a coisa que me choca constantemente. Eu tenho que estar impressionado sempre com o amor de Deus e não com a minha justiça própria. Aliás, a justiça própria, essa coisa de se achar boa pessoa, gente boa, e que vai para o céu porque é um carinha bom, nunca matou, nunca roubou, nunca, né? Aí não pode completar porque não dá para conta de completar, né? Então, esse tipo de justiça aos olhos de Deus, Isaías 64 fala que é trapos de imundície. Aquelas coisinhas que você pega, esse pano velho, que você pega e fica no chão, enterrado muitos anos. Aí você tira aqueles fiapos de roupa podre, cheirando a mal. É isso que você vai apresentar a Deus? Quando você chegar diante do tribunal de Deus, a sua honradez é o que você vai levar ao Pai? A sua integridade? É isso? Desista de você, meu querido. Desista de você. Esse é o primeiro passo para se tornar um verdadeiro cristão. Nós é que somos, Paulo diz, a verdadeira circuncisão. Nós que confiamos em Cristo e não confiamos em nós mesmos. Se você ainda confia em você para a sua salvação, você ainda não entendeu o Evangelho. Mas se você entendeu o que Cristo fez por você e transferiu toda a sua honradez para a honradez de Cristo, toda a justiça sua para a justiça de Cristo, porque a sua não valia mais nada, e você entendeu isso? Esse é o caminho que Deus está querendo que você entenda. E sabe o que acontece quando nós entendemos isso? Nós paramos de nos tornar autocentrados, autoglorificados. A autopromoção, que é uma coisa que a gente gosta tanto, ela perde lugar, porque agora a glória é de Cristo mesmo. A honra é de Cristo. A afeição é de Cristo. E aí eu vou recebendo esses benefícios da cruz e deixando-me ser envolvido por esses benefícios, caminhando no convite que Jesus Cristo me faz. Não vos escolheu porque vocês fossem um povo especial, não vos escolheu porque vocês tivessem um currículo maravilhoso, não vos escolheu por causa da bondade inerente da sua vida, não, mas porque Ele amou você. Isso vai levar você a adorá-lo. Você vai estar sempre dizendo: Pai, obrigado. Esse é o sacrifício que eu quero dar ao Senhor. Sacrifício de muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido e feito. Vamos adorar a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós não temos aqui uma lista de coisas boas para te apresentar. Mas nós temos, ó Pai, muita gratidão no coração pela misericórdia do Senhor que nos alcançou de uma forma tão surpreendente, Pai. E nós estamos aqui, ó Deus, querendo te glorificar pelo teu grande amor. Esse grande amor que nós não podemos rejeitá-lo, porque seria o nosso fim. Esse grande amor que nos leva a ser alguém aos teus olhos, ó Pai, pela tua pura bondade. Ó Deus, dá-nos um coração grato a Ti. Tira de nós, ó Pai, toda presunção, toda jactância, toda vaidade espiritual. E dá-nos um coração humilde para a glória do Senhor, nós te pedimos. Amém, Senhor.